5 minutos com você, programa 71. Chico Xavier costumava afirmar que o entendimento da reencarnação é a chave para explicar todos os problemas humanos. Ao longo de mais de 70 anos convivendo com os mais diferentes tipos de necessidade e dor dos que o procuravam e abordavam, fossem espíritos encarnados ou desencarnados, desenvolveu a sabedoria que lhe conferia a credibilidade com que se fazia reconhecido. Ao longo dos anos, através de diversas entrevistas a diferentes tipos de mídia, repassou algumas de suas opiniões invariavelmente, passando os ensinamentos aprendidos com os espíritos amigos, mais particularmente com seu orientador, Emmanuel. Pesquisando esses conhecimentos, apresentamos a seguir um resumo para o qual sugerimos sua atenção, prezado ouvinte, pela lógica que encerram. Segundo Chico, o propósito da reencarnação é a expiação e aperfeiçoamento progressivo do ser, ou espírito, que afinal somos todos nós. A fim de continuar a purificação, toda a alma recebe nova existência. Quando a purificação ou evolução atinge um certo grau, o renascimento cessa. A reencarnação é baseada na justiça de Deus, dando nova chance aos espíritos que falharam. As várias encarnações podem tanto ocorrer em diferentes mundos, como retornar à Terra, um planeta longe ainda da perfeição. Quando o espírito atinge o grau de evolução humano, nunca retorna a um corpo animal. O espírito sente-se feliz com o renascimento, pois favorece a sua evolução. Não existe meio de reconhecer muitos dos que se encontram na Terra pela primeira vez em vários níveis de desenvolvimento. A encarnação não é necessária em muitos planetas, alguns dos quais se assemelham ao nosso. Dizia Chico Xavier que, como missão, o espírito pode encarnar num plano de evolução inferior ao da Terra. Ao passar a outro planeta, a evolução adquirida não é perdida, mas as condições ali existentes poderão impedir a sua manifestação. É como dar um carro popular de baixa potência, no caso o corpo físico, a um piloto de Fórmula 1, o espírito mais evoluído. Ilustrando, explicava o médium que os organismos nos vários planetas não são do mesmo grau material, porém em todos é necessário um período de infância, se bem que em certos lugares a criança seja menos desajeitada. A evolução se inicia num estado quase isento de consciência e compreensão, semelhante à infância. Acrescenta que o espírito de uma criança pode ser mais evoluído que o do próprio pai. O espírito evolui através da prática do bem, evitando as más ações. A morte durante a infância não auxilia o desenvolvimento. Nenhuma ação mal foi cometida, porém não houve igualmente oportunidade para as boas. A morte precoce poderá significar a consumação de uma existência interrompida, porém muitas vezes constitui um julgamento ou expiação para os pais. Sobre as relações familiares, esclarecia que elas são frequentemente devidas a uma amizade na vida anterior. As ligações com vizinhos ou empregados poderão igualmente ser decorrentes de laços familiares antigos, o que reforça nossos deveres fraternais. A semelhança moral entre pais e filhos é devida à simpatia entre os espíritos e não à hereditariedade. Chico explica ainda que a reencarnação ocorre por vezes imediatamente após a morte, o que explicaria o fato de alguns exemplos de crianças lembrarem-se com minúcias de existências anteriores, como muitos casos pesquisados no século XX. Geralmente, porém, acontece após um período mais ou menos longo, variando de um dia a milhares de anos. Esta é, em parte, uma consequência do livre-arbítrio. Durante o período de intervalo, o espírito é denominado errante. O espírito, através de suas ações ou missões, durante o período em que estiver encarnado, cria as provas e expiações às quais se submeterá na sua próxima vida terrena. Aqueles que possuem certa condição evolutiva contam com a orientação de espíritos mais evoluídos do planejamento de nova encarnação. O menos evoluído é compulsoriamente trazido a reencarnar, visto que este mecanismo e a passagem na dimensão em que nos encontramos é fator acelerador do processo de iluminação interior.
Nosso espírito não é metade de outra entidade, não existindo, portanto, a figura da alma gêmea. Dois seres que se conheceram e se amaram numa certa existência podem ser atraídos numa encarnação posterior. Algumas pessoas podem acessar conhecimentos da sua existência anterior, constituindo-se os sonhos num dos meios de rever tais informações. O espírito humano não reencarnará jamais no corpo de um animal, como certas doutrinas da antiguidade apregoam. A evolução é caminho sem volta. Podemos, no máximo, estacionar durante uma existência como consequência, por exemplo, do suicídio na vida anterior. Um espírito no corpo de um deficiente ou insano mentalmente está nessa condição como expiação por erros cometidos ante as leis de Deus, mantendo por trás daquele corpo limitado lucidez em relação ao que fazem, pensam e sentem os que o cercam. Adicionando mais alguns esclarecimentos, Chico Xavier dizia que o renascimento terreno cessa quando um certo nível de desenvolvimento é atingido. Como vimos, o comentário do próprio Chico, no início do programa de hoje, o conhecimento da reencarnação é a chave para entendermos grande parte dos enigmas da vida humana na Terra.